Olá, meu nome é Jesuel Marques, eu sou aluno de doutorado do quarto semestre no IFSC. Esse trabalho que eu vou apresentar foi feito em colaboração com o Matheus Cerqueira, que também é doutorando no IFSC, e minha orientadora é a professora Teresa Mendes. A minha pesquisa se insere em uma área maior que se chama Teoria Quântica de Campos, que nós abreviamos para TQC. Essa teoria quântica de campos descreve a física de partículas que nós conhecemos. Em particular, as teorias de calibre, que são um subgrupo das teorias quânticas de campo, elas descrevem as interações fundamentais, que são as interações eletromagnética, forte e fraca. Elas possuem simetria de calibre interna, que vai ficar mais claro em breve o que significa isso. E os seus graus de liberdade, que vão interessar a gente aqui, são os campos matriciais AMI de X, que são generalizações do potencial vetor da eletrodinâmica usual, onde X é a posição e μ são as direções do espaço-tempo. Em teoria quântica de campos, tudo o que se pode calcular pode ser relacionado com valores esperados de operadores. Esses valores esperados podem ser colocados numa fórmula similar à que a gente encontra em mecânica estatística. Então, o valor esperado de uma quantidade O é escrita como a soma dessa quantidade em alguma configuração ponderado pelo seu peso estatístico, que no caso de mecânica estatística é o peso de Boltzmann, a exponencial de menos beta a hamiltoniana, calculado para aquele estado. Em teoria quântica de campos no espaço euclidiano, que é o que a gente vai tratar aqui, ao invés da hamiltoniana, nós temos a ação. E então a gente vai ter que integrar para todas as configurações possíveis do campo A, esse objeto que vai depender de A, ponderado pelo peso estatístico de exponencial menos a ação. A ação ela vai depender do A também, e a sua fórmula é dada pela integral do traço de F'M e F'M, onde o F'M é o que está dado aqui na direita embaixo. Um objeto importante em teoria quântica de campos é uma função denominada propagador. Ela é o valor esperado do campo AMI de X com o campo ANI de Y, e um dos motivos dela ser uma função interessante para a gente é que para o grupo SO3, que é o que eu vou estar mais interessado no meu doutorado e para essa apresentação, essa função pode conter sinais que indicam o confinamento de quarks e gluons nas partículas que se chamam hadrons. Então eles ficam confinados nessas partículas, que são o próton, o nêutron, por exemplo. E é importante mencionar aqui que a ação S de A, ela possui uma simetria interna local de calibre, mas o propagador ele não obedece a essa simetria. Então, para falar de propagador, a gente vai ter que fazer um procedimento que se chama fixação de calibre, e o propagador será diferente para cada calibre escolhido. O procedimento de fixação de calibre já é conhecido da eletrodinâmica. Lá, pode-se fazer a fixação de calibre para facilitar alguma conta. Mas quando a gente trata de propagadores em teoria quântica de campo, esse processo de fixação é obrigatório. Um calibre conhecido de eletrodinâmica é o calibre de Coulomb. Em teoria quântica de campos, é usual usar também o calibre de Landau, que é esse que está envolto na caixa vermelha, que é o que a gente vai se preocupar nessa apresentação também. Então ele é uma condição sobre o campo AMI. Sua quadra de divergência deve ser zero. E o meu objetivo, ultimamente, tem sido buscar maneiras de otimizar o processo de fixação de calibre de Landau na rede. Na rede, ao invés de uma coordenada contínua x, nós vamos ter agora pontos discretos, que eu escrevi aqui como n, que são números naturais. E também é conveniente utilizar um outro campo, que é o UMI, que está relacionado com o campo AMI, por essa fórmula. Isso é conveniente na rede porque a transformação de calibre para o campo UMI
toma uma forma mais simples. Basta multiplicar pela esquerda pela matriz G no ponto N e pela direita pela matriz G dagger no ponto N mais Mi chapéu, onde Mi chapéu significa o vizinho na direção Mi. Na rede, o que nós fazemos então para calcular valores esperados é utilizar um método de Monte Carlo para gerar algumas configurações representativas e calcular os valores esperados por amostragem utilizando essas configurações. E o que eu quero dizer por configurações é o seguinte: para cada ponto N em direção Mi, vai estar associado a uma matriz do grupo. Na rede, a condição do calibre de Landau se traduz na minimização de um funcional, com respeito a uma transformação de gauge. Então, nós temos que encontrar qual é a transformação de gauge que leva esse funcional ao seu valor mínimo. Em outras palavras, para cada ponto N, nós temos que encontrar a matriz G de N do grupo que minimiza o funcional. Isso é um problema com muitos graus de liberdade. A gente vai ter 8 vezes V graus de liberdade, onde V é a quantidade de pontos N. Quando esse funcional for mínimo, nós vamos ter que a condição do gauge de Landau é satisfeita. Os algoritmos que nós temos disponíveis para essa minimização, eles são algoritmos locais, então é conveniente definir uma versão local do funcional, que é dada por essa expressão, do traço de G de N vezes esse H de N que está definido aqui embaixo. O que vai ser feito é uma minimização iterativa. Varre-se a rede inteira e em cada ponto N a gente calcula o H primeiro e encontra a matriz G de N que maximiza esse traço de G de N e H de N. Aqui a gente precisa maximizar porque tem uma diferença de sinal entre a versão local e a versão global do funcional. E essas varreduras elas vão ter que ser feitas várias vezes, porque quando você minimiza em um determinado ponto e vai para o vizinho e minimiza ele, essa maximização do ponto vizinho acaba estragando o que você fez no ponto anterior. Então você tem que passar várias vezes por todos os pontos até chegar na condição de fixação de calibre. Para o grupo SO2, a matriz que maximiza a versão local do funcional é dada por H dagger dividido pela raiz do determinante de H. Então, depois de você calcular H, você sabe imediatamente qual vai ser a matriz que vai maximizar o funcional local. Isso não é o suficiente para minimizar o funcional global em toda a rede, porque, como eu tinha dito, quando você maximiza o funcional local para um ponto, você acaba estragando um pouco os pontos vizinhos. Então, ainda assim, é necessário você fazer várias varreduras na rede de maneira a minimizar o funcional global. Já para o grupo SO3, a gente não conhece uma maneira direta de fazer a maximização do funcional local. O que a gente costuma fazer é uma subdivisão do problema para determinar G de N a partir de 3 submatrizes SO2 que estão embebidas numa matriz SO3 maior. Então, a gente subdivide o problema em 3 problemas de SO2 e depois calcula o G de N como o produto dessas matrizes T, S e R. O problema com isso é que as matrizes S, R e T, elas interferem entre si. E aí a maximização ela não é obtida com apenas um passo na atualização. Então não basta calcular só uma vez que você multiplicando R, S, T vai obter a matriz G que maximiza o funcional local. 2 soluções possíveis para esse problema são essas. Uma é calcular R e ST várias vezes no mesmo sítio, e aí você vai, para cada sítio, se aproximar do G de N que maximiza o funcional local, ou, para não haver essa interferência, você faz primeiro uma varredura só em R, depois só em S, depois só em T. E eu vou tentar analisar agora qual dessas opções de solução parece mais eficiente. Antes disso, eu preciso mencionar que a quantidade que a gente monitora
para ver se a condição de fixação de gauge de Landau está satisfeita é esse E2. Então, quando o E2 vai para zero, a condição está satisfeita. Nessa fórmula, V é a quantidade de pontos e B é um índice de cor do campo AMI. NC é 2 para SO2 e 3 para SO3. Aqui do lado tem o processo de fixação de gauge para uma configuração. Aí eu estou monitorando o E2, como é que ele vai evoluindo conforme as varreduras vão passando. E eu tenho 3 versões de algoritmos de fixação para SO3. Então, o que está em vermelho é uma curva de uma versão do algoritmo que calcula apenas uma vez o TSR e depois calcula o G a partir deles. O em azul eu calculo em um mesmo ponto 2 vezes. Então eu calculo uma vez e depois de novo. E com isso eu chego mais próximo do máximo local. E então eu faço a varredura dessa maneira. E em preto eu estou fazendo as varreduras por submatriz. Então eu só calculo ou só o R, ou só o S e ou só o T. E faço isso em toda a rede e vou fazendo as varreduras dessa maneira. Quando o E2 atinge o valor de 10 a menos 12, eu considero que o calibre está fixado, porque é um valor pequeno. E esse gráfico aqui é uma das configurações para uma rede de tamanho 8 elevado à quarta. Então tem 8 elevado à quarta pontos que são percorridos em cada varredura. Para essa configuração específica, nós vemos que são necessárias menos varreduras utilizando o algoritmo com submatrizes do que os outros. Então, para essa configuração específica, essa versão do algoritmo foi mais eficiente. Para você ter uma ideia do que acontece em média, a gente precisa fazer várias configurações. Então, como eu disse, para o cálculo do propagador, são geradas várias configurações e aí a gente precisa fixar para cada uma delas o calibre de Landau. Podemos registrar, então, para cada versão do algoritmo, quantas varreduras foram necessárias para a fixação. Aqui nesse slide, nós temos 3 histogramas, cada um correspondente a uma versão do algoritmo, para uma rede, de tamanho 10 à quarta, e nós vemos em cada um dos histogramas a quantidade de configurações que demorou tantas varreduras para ser fixado. Uma coisa que dá para notar olhando esses histogramas é que, apesar da maior parte das configurações precisar de um número de varreduras menor do que 1000 para ser fixadas, algumas poucas configurações precisam de um número muito maior para ser fixada. Mas, em particular, a versão de submatrizes do algoritmo tem menos dessas configurações excepcionais que precisam de muitas varreduras para fixação. Nós podemos olhar também alguns índices estatísticos para ter uma ideia mais quantitativa da eficiência dos algoritmos. Aqui tem para tamanhos diferentes de rede e diferentes métodos. Eu escolhi colocar, além da média e do desvio padrão, a mediana, porque ela dá conta melhor de dados com outliers, como parece ser o caso aqui. E se a gente olha para as medianas, o método com submatrizes tem sempre os valores menores. Isso significa que o número típico de varreduras necessárias para fixação foi sempre menor para o método de submatrizes em comparação com os outros. Por fim, eu posso dizer que para ter mais certeza desses resultados, vão ter que ser feitas redes maiores e também ter mais configurações para aumentar a estatística. Um outro passo vai ser a otimização do código para diminuir o tempo por varredura e também a determinação do tempo por varredura, porque a gente precisa, para conseguir comparar as diferentes versões do algoritmo, saber quanto que a varredura de um demora mais do que o do outro. Por fim, eu posso concluir que o método que em geral parece precisar de menos varreduras para SO3 é o método de varreduras por submatrizes de SO2 separadamente. Por último, eu gostaria de agradecer à FAPESP, que tem financiado o meu projeto de doutorado, e aos organizadores do evento pela oportunidade de expor meu trabalho. Obrigado.